Fala pessoal, hoje a gente vai montar esse amplificador Hi-Fi NE55, dois classe A aqui, um para cada lado. Esse é top, qualidade, peso excelente, nada de chiado, nada de barulho. Pode abaixar o volume, de entrada que não dá chiado. Já tem um vídeo no canal falando desse amplificador aqui. Esse é bem simples, mas ele tem um problema, ele tem um chiadinho. Se você baixar o volume da entrada ou tudo, ele fica aquele chiadinho, igual o radinho de pilha, bem baixinho, mas fica. Tanto esse, tanto o TDA 2822, que eu vou montar também. Esse é a vantagem, simples, fácil de componente, pode usar bateria, bem fácil. Esse, qualidade excelente, não tem ruído, não tem barulho. A desvantagem, tem que usar fonte ou uma bateria de 9 volts com amperagem boa. Dependendo, tem que usar 4 baterias dessa para conseguir suprir ele, que ele consome bem mais. Mas a qualidade que ele entrega, o peso do grave, o peso do som é um dos melhores. De vários testes que eu estou fazendo, vários amplificadores que a gente está montando aí para fazer os testes, esse foi o melhor. Esse também é a pilha, tem que desmontar aqui, mas está na caixinha que eu estou fazendo. Esse foi o melhor. Fica aí, vamos montar ele. Vou começar com o projetinho da placa. No canal aí tem como fazer a plaquinha de circuito. Como que eu fiz essa plaquinha aqui. Tem um passo a passo aí. Vou deixar o link no começo do vídeo. Bora montar ele. Fala pessoal, mostrando esse amplificador para vocês pela PCB que eu fiz aqui. A gente vai trabalhar com um NE5532. Um ótimo amplificador, é um dos melhores. Ele tem alta fidelidade, baixíssimo ruído, um dos melhores, bem usado aí no mundo do áudio. E para dar um buff no som, um par complementar para cada lado, né? Esquerda e lado direito, lado esquerdo, com BC558, BC548. Então ele vai trabalhar o som, vai entregar para os BC, o BC vai dar corrente para o som, vai entregar um som bastante potência para o fone, bastante grave, bastante peso. Não vai forçar o NE, que quem vai trabalhar no peso vai ser esse, o NE vai trabalhar bem tranquilo, tirando todo o ruído, deixando o som bem masterizado, para entregar perfeitamente para o fone aqui com uma potência bem top mesmo. Só explicando um pouco pela PCB que eu fiz aqui, para entender. Quando chegar na montagem a gente já sabe mais ou menos como vai funcionar. Vou dar uma passadinha no projeto para vocês verem. A gente vai entrar com o sinal de som aqui no P10. Vai sair lado esquerdo e lado direito. Aqui eu fiz um conector para a gente fazer uma ponte até o potenciômetro. Como o caminho era longo, ia passar muito perto, quis fazer uma placa menor possível. Não quis fazer trilha para evitar de ruído. Eu fiz esse conector para a gente trabalhar com cabinho blindado. Então vai proteger o som, que ele vai ter um aterramento blindando o cabo. Proteger o som. Vai sair o lado esquerdo e lado direito aqui, entrar no pino do meio do potenciômetro estéreo. Lado esquerdo e lado direito, aqui o negativo. E aqui vai sair o lado esquerdo e lado direito, a saída para entrar no NE5532. Ele vai entrar aqui, vou fazer esse lado aqui para a gente entender. Os dois são uma cópia, um lado esquerdo e lado direito. Ele vai entrar o som, passar por um capacitor de 220 nano, passar em série com um resistor de 22K, entrar no NE5532 no pino 2 e vai ter um capacitor aqui de 10 PF, pode ser até 30 PF. Esse aqui vai ser um capacitor de compensação, evitando a frequência alta, oscilação de frequência alta. E esse vai ser o R5, vai ser o ganho.
resistor de 150k. Pode ser de 100, 150k, daí quanto maior você colocar, mais potência você vai dar para cá, mais corre o risco da distorção. Então entre 100 e 150. Daí você pode fazer um teste ou montar já com um para ver. Poderia ser um potenciômetro aqui de ganho, ou um tripod, ficava legal também. Dele vai sair, vai entrar num capacitor de 22 UF. Esse vai ser um filtro de desacoplamento de estágio. Vai estabilizar a tensão para entregar para o par diferencial aqui, o circuito AB. Ele vai sair, vai entrar no conjunto de diodo. Esses diodos vão estar ligados em série para polarização de bias. Ele vai entregar vai polarizar os dois resistores para manter um diferencial de 0,7 e evita distorção do som. Aí o sinal saindo dos diodos vai entrar nos transistores, vai ter um resistor para polarizar já os transistores, o BC548 e o BC558, um ligado no GND e do outro lado vai ter um ligado no positivo de 1K. Esse já garante que o transistor fique ligado, chegando no sinal fraco ou forte ele já manda para o fone, para evitar corte, evitar oscilação, evitar distorção. Saindo do transistor vai passar por um resistor de 7,5 ohms. Esse resistor vai proteger os fones o circuito, caso houver alguma inversão no fone ou aterramento na hora de conectar, algum defeito no fone, ele protege o sistema para não aquecer e vai proteger o sistema também em carga alta. Se tiver no volume máximo, não deixa os dois BC esquentar. Vai ter os dois capacitores de desacoplamento de 1000 microfarads. Esses capacitores vão entregar um grave bem potente. Se achar que o som está muito grave, porque depende muito de fone, eu faço teste em 3 fones aqui. Um caseiro, eu faço um teste em um fone grande que eu tenho aqui, tipo de game, e um fone simples, para ver como que tá a qualidade em cada fone e chego no meio termo. Então se você achar que está muito grave, pode abaixar esse capacitor até para 470, 220. Ele vai regular o grave. Quanto maior o F dele, vai ser mais grave o som. Esse é um meio termo que eu cheguei bom, porque ficou um grave bem gostoso, principalmente no KZ que todo mundo usa, né? E aqui já tem na saída out. Vamos mostrar o esquema agora, como ficou. Aí pessoal, com o esquema aqui aberto agora, só para a gente entender mais no diagrama. Aqui está o jack de entrada, aquele conector que eu mencionei, que a gente vai ter uma ponte até o potenciômetro. O potenciômetro com o conector de ponte. Aqui tem um conector de alimentação DC, que vai para o jack DC. Aqui o conector de entrada, como mencionei. E toda a configuração é o lado esquerdo e o lado direito, são iguais. Aqui já expliquei um pouco lá, o capacitor 220, 22, entra, sai no 1. Aqui tem a ponte, o filtro de alta frequência ou de oscilação. Aqui o ganho, capacitor de desacoplamento entre os dois sistemas, os diodos, 2BC, polarização, saída. Aqui eu não falei lá aqui tem um terra virtual com dois resistores de 10K, um ligado no GND e o outro no positivo. E para filtrar esse terra virtual, para ele não oscilar, a gente colocou um filtro aqui, um capacitor de 100 nano e um capacitor de 470F para não deixar oscilar a voltagem. E a entrada do CI, a gente tem um capacitor de 1000F, tudo de filtragem, e um de 100 nano também, tudo em paralelo com a alimentação. Só para entender um pouco porque desse terra virtual.
O NE55 foi feito para trabalhar com fonte simétrica. Ele entraria um sinal positivo alternado e um sinal negativo no 4. Como a gente está trabalhando com a fonte DC comum, transformador comum, a gente faz esse esqueminha, 2 resistores. Esses 2 resistores, nessa ponta aqui vai ter 4,5, a metade da voltagem que entrar aqui no positivo. Como são iguais, ele deu a metade e metade. Então automaticamente a gente forma um GND aqui. Aqui, se fosse pensar bem, aqui seria o GND. Daí para baixo do GND teria menos 4, que era o negativo aqui. E para cima seria o mais 4,5, tornando 9 volts. Por isso que a gente faz isso, a gente tipo burla o sistema, entendeu? Porque dividiu para 4,5, para baixo dele vai ser negativo. Se a gente baseasse, quando você vai ligar isso aqui numa fonte simétrica, aqui seria o GND e aqui no 4 seria o sinal alternado negativo e no 8 o positivo. Então entrou 9 volts, teria que ter o GND aqui, a gente forma um GND. Porque se você pegar dessa ponta aqui, pôr o negativo aqui do multímetro e pôr aqui, vai dar 4,5. E deixar o negativo aqui e colocar o positivo aqui, vai dar menos 4,5. Para quem não entende como funciona esse terra virtual. Aqui o par diferencial, é só seguir a ligação, não tem muito segredo. Esse ficou bem top, ficou com uma potência bem pesada. Eu fiz vários testes para chegar nesse sistema. Só com o NE ele fica uma qualidade boa, só que fica bem fraco, sem peso. Fica aquele som magro. Esse aqui dá todo o peso que a gente precisa para ter aquele som de qualidade. Agora vamos seguir para a montagem. Montando passo a passo, eu vou mostrando para vocês mais alguns detalhes. Qualquer dúvida deixa no canal aí, no comentário. Quem puder ajudar aí, comenta no canal. Deixa o que vocês querem ver, como tá achando dos vídeos, o que eu tenho que melhorar. A gente tá começando agora, preciso da força de vocês aí para se inscrever no canal, dar o seu joinha. Para o YouTube entender que o conteúdo tá sendo bom para algumas pessoas. Aí pessoal, vamos seguir com a montagem nesse vídeo. Eu fiz essa plaquinha aqui, bem simples, caseira mesmo. Isso aqui é uma folha de sulfite que eu imprimi a PCB aqui. Top line e o bottom line. Foi feito caseiro. Tem o processo aí no canal. Quem quiser assistir, eu vou deixar no primeiro comentário aí fixado o link para assistir o vídeo, como que eu faço essas plaquinhas bem simples. E pessoal, vamos começar pelos resistores, que eles são menor. Vamos começar aqui pelo resistor R3 e R4 de entrada 22K. Depois o R5 e o R6, resistor de ganho 150K. Esse resistor, se você quiser fazer um projetinho mais top ainda, pode colocar um tripote, que ele é o resistor de ganho. Por aqui você regula o ganho. Depois os dois resistores do terra virtual de 10K. Esses resistores são de 150K, eu coloquei um de 100 do ganho, como eu não tinha. Vai baixar um pouquinho a potência, mas vai entregar uma potência boa. Daí, se você não tiver, pode usar também o de 100. Depois a gente vai pelos resistores de polaridade, polarização dos transistores de 1K. São esses daqui, ó. R7, R9
R8 e o R10. Agora a gente vai para os resistores de saída. 7,5 ohms. Essa é a proteção do nosso sistema. Se acaso der algum curto na saída, com o aterramento não força os transistores. E se tiver um fone que baixa impedância, ele segura a bronca para não deixar o sistema aquecer. Agora vamos para os diodos. Polarização de bias. Esse sistema ele funciona como um transistor vai transmitir o sinal positivo e o outro transistor o negativo. E por que desses diodos, desses resistores? Na mudança do sinal de um transistor para o outro, do positivo para o negativo, tem um intervalinho que dá distorção. Daí esses diodos, esse resistor faz uma função de conseguir consertar isso, entendeu? Ele mantém carregado antes do momento da troca. Agora vamos colocar o CI NE5532. Agora vamos para os transistores. 558 é o Q1 e o Q4. Q1 tá aqui. E o Q4. E o 548 e o 548, o Q2 e o Q3. Agora vamos para os dois capacitores de 10 PF, que pode ser de 10 até uns 20, 30. O ideal que no teste que eu fiz eu coloquei o de 10, ficou bom o corte de frequência. Às vezes se aumentar muito ele dá uma abafadinha no som, bem pouco, mas... Depois vamos de 100 nano, um para filtragem da alimentação do CI positivo e um para filtragem do terra virtual. Dois capacitores de 22 UF. Todos os capacitores podem ser 16 a 25 volts. Viu? Esse tem polaridade. Eu coloquei positivo para cima, o C10 e o C9. Positivo para cima. Capacitor de 470 do filtragem do terra virtual, não deixar oscilar a alimentação dele. Agora vamos lá, um capacitor de 1000 para filtragem do positivo do sistema, tanto do NE5532 dos par diferencial. Capacitor de saída de 1000, pode ser de 470, 220, vai perder só o grave, quanto menor você colocar. Jack P2, esse é muito bom, viu? Se vocês encontrar desse, J2 aqui, estéreo, esse é o mesmo usado em computador. Bem macio para conectar o fone e colocar. Dois capacitores de 220, né? Aqui também você tem um controle do grave. Se colocar um menorzinho, pode colocar até um de 104 aqui, de 100 nano, que funciona bem.
ele vai tirar um pouquinho do grave. E se quiser aumentar mais o grave, pode colocar um de 1000, um F. Jack de entrada, eu uso esse modelo aqui, mas pode ser qualquer outro modelo aí, né? Daí tem que mudar a pinagem. Esse fica mais organizada a placa, mais fácil soldar. E aqui o potenciômetro estéreo 50K. Eu estou usando o B, o legal seria o A, o algoritmo. Eu não tinha o A, vou usar o B. O B, o ruim que o ouvido da gente não funciona bem com o sistema do B. Daí ele começa o volume praticamente no final e já fica curto o sistema. Mas só para amplificador ele funciona bem. Daí agora eu vou soldar a placa para depois a gente colocar o jack de fonte. E os cabinhos que eu falei para vocês, ó. Cabinho estéreo brindado, que a gente vai ligar desse pino aqui de entrada até o potenciômetro e do potenciômetro até a entrada aqui embaixo. Se eu fosse fazer trilha, o caminho ia ser muito longo, o risco da interferência é grande. A gente quer fazer um amplificador hi-fi, qualidade alta. Quanto menos a gente trabalhar com trilha, melhor. Agora eu vou soldar os componentes. Aí já eu volto com ele montado para vocês verem. Só após soldar toda a braquinha, só uma dica, solda em poucos componentes, né? Eu soldei tudo de uma vez, montei tudo e depois soldei só para o vídeo, mas dá mais trabalho. Deu a soldar um por vez. Mas ficou bem organizadinho, bem bacana. Agora eu vou soldar os cabinhos de interligação. Eu fiz esses cabinhos, eu já cortei. Aí pessoal, coloquei o cabinho. Esse interliga aqui e esse interliga aqui. Não fica tão bonito, né, esteticamente, mas ele é bem funcional, porque tira as trilhas compridas, porque a trilha teria que ser daqui até aqui. Teria que passar muito perto da entrada e saída. Agora eu vou colocar Agora eu vou colocar esse jack para a fonte. Pessoal,
amplificadorzinho pronto. Aí pessoal, não poderia faltar o teste. Ligado só nos dois fones, tô gravando com o áudio do celular mesmo.